Ai, quarto ano! Tudo bem com vocês? Que bom, né? E aí, vamos para mais uma aula de inglês? Vamos ver o que temos para hoje? O que será que eu trouxe para vocês hoje, hein? Olha a nossa capa aqui, ó. Ahá! Today! Hoje nós vamos começar Unit 4, que tem o título de Transportation. São os meios de transportes. Vamos aprender o nome de alguns dos meios de transporte, né? Não dá pra gente aprender todos, né? Sem chance. Vamos lá para alguns. Nós vamos trabalhar nas páginas 34 e 35, que são as páginas que inicia a unidade, tá bom? Então vamos lá. Ah, e não se esqueçam que vocês precisam estar com o caderno de inglês, tá bom? Porque eu coloco todos os nomes aqui dos meios de transportes e aí vocês podem colocar no caderno de vocês, ok? Crianças, let's go! Look, olha só, pessoal, nós temos aí alguns dos meios de transporte que nós vamos ver na Unit 4, tá bom? Então vamos lá. Temos aí train, bike, boat. Olha, na bike a gente também pode usar a palavra bicycle, tá? Bicycle ou bike. Temos o boat, né? Temos o subway. Alguém já andou de subway? Sabe o que é subway? Metrô. Na cidade de São Paulo, na capital do nosso estado, temos subway. Alguém já visitou São Paulo? Já andou de subway? Já andou de metrô? É muito legal, sabia? E metrô, então, a gente fala subway. Temos school bus, que são os ônibus escolares. School bus. Temos o fire truck, caminhão de bombeiro. Fire truck. Temos o car, né? Car é muito fácil, acho que todos vocês já conhecem car, que é o carro, né? Temos truck. Nós vimos fire truck e agora truck. Truck sozinho é caminhão. Temos ship. Cuidado para não confundir boat com ship, tá bom? Boat é barco e ship é navio. Ship, tá bom? E qual é o último meio de transporte dessa tela? Motorcycle. Muito bem. Mas temos mais, né? Vamos lá. Olha, que legal que eu trouxe para vocês. Taxi. Que mais? Bus. Olha aqui. Bus, né? Alguém já andou de bus? Acho que a maioria de vocês conhecem, né? Já andaram de bus. E airplane? Temos duas formas de falar este meio de transporte. Airplane ou apenas plane. Alguém já andou de airplane? Alguém já voou? Já andou de avião? A teacher já andou, mas eu posso contar um segredo para vocês? Eu morro de medo de andar de airplane, mas eu ando, já andei e se precisar eu ando de novo. Mas que eu tenho um medinho, isso é verdade, eu tenho. Temos um helicóptero. Alguém já andou de helicóptero? Eu nunca andei de helicóptero. E vocês? Conta pra teacher, já andaram de helicóptero? E temos também essa maneira de andar, que eu acho que aqui em Bonifácio a gente anda muito, on foot, que é a pé, on foot. Muito bem. Bom, vocês sabem, né, que em inglês também existem as regrinhas, assim como existe em língua portuguesa, né? E as regrinhas são as chamadas gramáticas, né? E em inglês também temos gramática. Quando a gente fala de verbo em inglês, a gente precisa prestar atenção no sujeito da frase. O que é sujeito, teacher? É aquele elemento que, para
pratica uma ação, que é o responsável por fazer alguma coisa quando a gente escreve uma frase. Então vamos ver, olha só. Bom, temos aí, vocês se lembram qual é o verbo em inglês que a gente usa para falar ir? Vocês se lembram qual é este verbo? É o verbo go, né? A teacher falou lá na outra unidade. O go significa ir, né? Vai em algum lugar. Então vamos ver. Bom, cuidado então com os sujeitos, porque quando este verbo estiver numa frase e dependendo de quem é a pessoa que está falando a frase, que está indicando a ação daquela frase, o verbo precisa ser conjugado. Então vamos ver o que isso significa. Olha só. Vamos ver então os diferentes sujeitos que nós temos quando a gente fala de inglês. Quando nós temos o I, que significa eu, e you, que significa você, o we, que significa nós, e they, que significa eles, nós usamos go. Simplesmente go, tá? Mas quando nós temos he, que significa ele, she, que significa ela, e it, que a gente usa para falar ele ou ela, mas de coisas ou animais, a gente usa goes, tá? Goes. Então, preste atenção, é isso que eu quero que vocês prestem atenção quando eu falo de diferentes sujeitos. Quando eu tenho, então, aqueles sujeitos que estão no quadro amarelo, eu uso go. Quando eu tenho essas pessoas aí do quadro laranja, eu uso goes, tá bom? Isso para as frases afirmativas, tá? Quando as frases são afirmativas. O que são frases afirmativas? São frases que não têm a palavra não e que não são perguntas, tá bom? Então vamos lá. Agora, quando eu tenho os sujeitos do quadro amarelo, eu uso don't go. Quando eu tenho os sujeitos do quadro laranja, eu uso doesn't go. Mas isso quando, teacher? Nas frases negativas. Essas palavras, essa forma de dizer significa não vai, tá bom? Não vão. Esse é o não. O don't e o doesn't são as palavrinhas, são as duas formas que eu uso para falar não em inglês. Mas, lembrando, quando eu tenho estes sujeitos aqui, os sujeitos do quadro amarelo, don't go. Os sujeitos do quadro laranja, doesn't go. Tá? Muito bem. Então, vamos aos exemplos. I go to school by car. Essa frase é afirmativa, não tem nada falando não. Eu vou para a escola de carro. Olha só. Eu vou para a escola de carro. He goes to the park by bike. Ele vai para o parque de bike. He goes to the park by bike. Bom, essas duas frases são afirmativas, não é? Não tem nada que fala não. E olha só, então, sujeitos do quadro amarelo, go. Sujeitos do quadro laranja, goes. Lembra? A primeira frase eu tenho um sujeito I do quadro amarelo, então eu usei go. Na segunda frase eu tenho um sujeito do quadro laranja, por isso eu usei goes, certo? Muito bem. Mais exemplos. Agora negativa. I don't go to school by taxi. Eu não vou para a escola de táxi. I don't go. Não vou. She doesn't go to school by truck. Ela não vai para a escola de caminhão. She doesn't go. Não vai. Essas duas frases são negative. As duas frases são negativas. Olha o don't aqui e olha o doesn't aqui. Negativas, né? Então, para os sujeitos do quadro amarelo, olha aqui, eu tenho um sujeito do quadro amarelo, eu uso don't go.
Para os sujeitos do quadro laranja, eu uso, olha aqui, doesn't go. Certo? Concordam comigo? Perceberam o uso dentro da frase? Muito bem. Então, agora vamos aos exercícios. Lembrando, e eu vou repetir sempre, não se preocupem com gramática agora, mas isso vocês precisam saber, tá bom? Porque vai chegar um momento que vocês vão usar tudo isso. Claro que quando esse momento chegar, eu vou falar novamente sobre isso, mas por enquanto vocês precisam saber que isso existe, que isso é uma realidade também na língua inglesa, tá bom? Então agora vamos para os exercícios, né? Nós vamos fazer exercícios hoje lá na página 36, os exercícios 2 e 3, tá bom? No exercício 2, vocês vão ver como vão fazer os exercícios lá na próxima página que eu vou passar para vocês. No exercício 3, vocês vão circular o verbo correto. Ou vai ser go, ou vai ser goes. Prestem atenção nos sujeitos. Sujeitos do quadro amarelo, go. Sujeito do quadro laranja, goes, tá bom? Depois, na página 37, vocês vão fazer os exercícios 4 e 5. O exercício 4, vocês vão associar, vocês vão combinar as palavras com as figuras. Temos 11 nomes de meios de transportes e 11 figuras. Vocês vão encaixar cada um no seu devido lugar. No exercício 5, você vai responder essa perguntinha aí. How do you go to school? Como você vai para a escola? Qual é o meio de transporte que você usa para ir para a escola? Você vai escrever para mim. A resposta é pessoal, tá bom? Aí depois vocês vão lá na página 104. Lá vocês vão encontrar o exercício 1, certo? Bom, voltando na página 36, o exercício 2, vocês vão falar para mim como que cada personagem aí vai para a escola, para o trabalho e para o shopping center. Vamos lá para as dicas. Number 1 é a Karen. Como que a Karen vai para a escola? Escrevam o meio de transporte que a Karen usa para ir para a escola. Olha aí a dica. É para escrever em inglês, tá bom, pessoal? Não esqueçam. Number 2, que é o Vincent. Ele não vai para a escola de... que meio de transporte é esse? Ele não usa este para ir para a escola. Vocês vão escrever o nome deste meio de transporte em inglês. No número 3, my mother goes to work. A minha mãe vai trabalhar de... do que ela vai? Escrevam aí, galera. E o number 4, que é o my brother, é o meu irmão. Ele vai ao shopping center de... Que meio de transporte é esse? Escrevam aí. E eu, go to school. Que jeito que eu vou para a escola? Fala aí para mim. E eu tenho uma dica aqui para vocês. Olha só, presta atenção aqui embaixo, pessoal, que é importante. Não se esqueça que quando eu coloco meio de transporte, eu tenho que usar a preposição by antes do meio de transporte. Então, a frase ela fica mais ou menos assim. Olha só o exemplo para vocês. Vamos lá. I go to school by car. Tá? Olha aqui o meio de transporte aqui. Mas antes, eu tenho que usar a preposição by, porque significa mais ou menos de. Eu vou para a escola de carro. By car. Tá bom? Muito bem. E por hoje é só, pessoal. A nossa aula de inglês termina aqui hoje, tá bom? Corrigiremos os exercícios na aula ao vivo, ok, galera? Uma dica para vocês. Aliás, não é uma dica, é um conselho. Stay home. Fiquem em casa, pessoal. Fiquem em casa, crianças. E eu vejo vocês na próxima aula, ok? Fiquem com Deus, então. E finish for today.
Bye, bye!